Zuzu, temos um convidado de altíssima categoria. Sim, você poderia nos apresentar? Muito simpático, conversei rapidamente com ele, que é deputado federal por São Paulo e é bacharel em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional. Estou falando do Capitão Derrite. Olha, gente. Boa tarde. Satisfação. Tudo bem, capitão? Boa tarde, Zuckerman, Emílio, toda a bancada. Prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo programa. Não chamando o Emílio de velho, mas eu, quando era garoto, ia pra escola à tarde ouvindo. Vocês gostam de me humilhar. O Pânico na assim, Jovem Pan. Então, em nome eu queria mandar um abraço pro meu pai, Chico Derrite, lá em Sorocaba, que me fez admirar o Pânico desde aquela época. Seu pai, então, é. O seu velho Derrite. O velho Derrite é assíduo ouvidor do Pânico. E você, jovem Derrite, por que você entrou na política? Emílio, é o seguinte, o policial no Brasil, de forma geral, sofre muito porque ele não tem mais a sensação de que ele enxuga o gelo, ele tem a certeza absoluta. E o sonho de entrar na polícia, de ser militar, começou vendo as fotos do meu pai lá no tiro de guerra de Sorocaba. Estudei em escola pública e queria ser militar. Aí os caminhos era a Academia Militar das Agulhas Negras, da AFA. Meu contemporâneo. Não, o presidente, você é bem mais antigo que eu, pelo amor de Deus. Aí eu conheci um amigo de infância lá, tinha entrado na Academia do Barro Branco, eu nem sabia o que era. O Capitão Hanser, grande Capitão Hanser, oficial de rota também. E aí fui lá, só que tinha a FUVEST no meio do caminho. Aí tive que papirar, fazer um cursinho preparatório lá, consegui uma bolsa de estudos e passei na FUVEST, fiz a Academia Militar do Barro Branco. Meu sonho era ser coronel, como o sonho de todo jovem cadete que ingressa na carreira militar. Quando eu trabalhei na rota... Inclusive, quem me levou pra lá foi um grande amigo seu, amigo de vocês, o Coronel Telhada. Grande Telhadinho. Gente fininha demais. Trabalhou muito com vocês, né? Telhadinha, gente fina. Um abraço pro Coronel Telhada. O Telhada, ele... Estadual. Ele é deputado ainda. Deputado estadual. E aí que chega na questão de eu estar no Partido Progressista. Por quê? Eu já conheci o Eduardo foi o primeiro cara que falou, pô, vem sair candidato com a gente, tal, você tem potencial. Porque na época da rota eu apareci muito na televisão, os programas do... Enfim... Não sei se vocês costumam, pode falar? Sim, claro. Da Atena, Marcelo Rezende e tal. E aí, o YouTube ganhou uma certa visibilidade, redes sociais. Só que naquela época não tinha smartphone, né? Então não acompanhou tanto a velocidade assim. E aí, em 2016, eu já tinha saído da rota, tinha sido convidado a me retirar. Aí eu tava no Corpo de Bombeiros já, com outro amigão que já veio aqui, o Major Palumbo do Corpo de Bombeiros. Major Palumbo. Um abraço pro Palumbinha, foi meu chefe, inclusive. Eu fui porta-voz do Bombeiro junto com o Palumbo. E aí os partidos políticos começaram a me procurar em 2016 e eu, resposta padrão, não quero saber de política, tô fora e tal. Aí em 2017 a coisa foi aumentando e os próprios seguidores ali falavam, ô capitão, o senhor tem que sair candidato, a gente tem que mudar as nossas leis. E eu, como depois da Academia Militar fiz faculdade de Direito e me especializei em Direito Constitucional, de fato eu tenho a certeza absoluta que um dos problemas da insegurança pública no Brasil passa pela nossa legislação, pelo nosso Congresso Nacional. Então esse foi o grande desafio que me motivou. E a grande reforma muita coisa. A grande reforma do Código Penal de Processo Penal, em tese, foi o pacote anticrime, que acabou que foi deformado, foi a versão da Câmara que foi adiante, saiu a prisão após segunda instância, vários outros institutos ali. Afinal de contas, surtiu algum efeito? Não, teve um bom... O maior resultado que eu falo do pacote anticrime, ele deu uma agravada na progressão de regime, nos crimes graves, crimes de violência sexual, com emprego de violência ou grave ameaça, e o principal, alterou o artigo 75 do Código Penal, que aumentou o tempo máximo de prisão de 30 para 40 anos. Sim, já tá valendo. O nosso Código Penal, ele é ruim, mas não é de todo o pior. O pior que existe é a Lei de Execuções Penais. Isso, porque é um monte de código. Você tem execução penal, você tem o Código Penal, você tem o processo. País bom para advogado. Então, exatamente. E aí que tá o negócio. Porque você vai pegando no código ali, mas isso não vai mudar nunca, né? Não vai. A notícia boa que eu trago é o seguinte, que ontem nós aprovamos dentro da CCJ, criou-se uma subcomissão de reforma dos assuntos penais. Foi até estratégia nossa não divulgar muito para ir aprovar assim... Senão vocês sabem como é que é. A ideologia ia ter guerra lá na CCJ. E nós aprovamos a subcomissão, agora vai votação no plenário da CCJ e depois vai para o plenário da Câmara. Estamos alterando uma parte do Código Penal. A Lei de Execuções Penais está sendo bastante alterada. O ECA, que esse Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é uma aberração jurídica. Por quê? Porque o vagabundo no Brasil, que tem menos de 18 anos, é chamado de adolescente infrator. Olha só o absurdo, Emílio.
O cara, ele comete um crime, que é chamado de ato infracional na nossa legislação, ele não pode responder porque não tem a chamada maioridade penal. Só que ele pode receber visita íntima onde ele tá. Você é contra a visita íntima? Não, eu tenho um projeto pra acabar com visita íntima. Acabar, porra. O cara não pode dar um culto. Porra, Derrite. Pelo amor de Deus. Vocês estão muito bravo, Derrite. Não, deixa eu falar sério agora. Oi? Vocês estão ouvindo. Pera lá. Então, mas aí que tá. É que você não transa, gordinho. Aí que está o grande problema. Aí que está o grande problema da lei. Porque a lei, o policial lá, a lei tem que ser dura. Concordo. A lei, ela tá ligada a você sempre fala, a lei é a lei e acabou. Sim. Não tem conversa. Só que aí entra essa história da gente querer avaliar, a gente quer sempre avaliar pelos nossos olhos. Então, quer dizer, um acha que é isso, outro acha que é aquilo, outro acha que é aquilo outro. Onde tem um consenso aí? Por exemplo, essa saidinha é uma coisa acho que ninguém gosta. Tá louco, lógico que não. Ninguém gosta. É imoral. Só a família do preso. É imoral a saidinha temporária. Porque a saidinha até então é pro cara voltar a se socializar. Não é isso? Esse é o princípio da... Por bom comportamento. Isso, o cara tem bom comportamento, aí ele dá a saidinha. Mas é legal aí, olhar os dados. Só um segundinho. Então, mas aí que tá. O cara ele vai saindo pra ele voltar à sociedade. Isso. Esse é o princípio, porque o cara tá em cana, tá fechado lá dentro do presídio, aí ele vai saindo, vai voltando à sociedade. Convívio social. Isso, ao convívio social. Vai num bar. Só que é o seguinte, quantos fazem a saidinha e nunca mais voltam? Eu tenho números aqui. Eu sabia que o Samidana é homem dos números. Tem dois temas importantes que o Samir vai gostar. Primeiro, nós analisamos aqui em São Paulo o dia 8 de abril de 2021. Os presos em flagrante delito na área de uma companhia que faz Zona Oeste, ali Vila Madalena, Pinheiros. 50% dos roubos praticados nesse dia, Sami, eram por criminosos que deveriam estar presos. Então você quer reduzir pela metade o índice criminal? Acaba com saída temporária, com benefício de progressão de regime, com semiaberto. Exatamente. Porque no Brasil, quem é que cumpre de fato a pena em regime fechado? Só o cara comete um crime cuja pena é maior de 8 anos. Então quando se fala, mas o Brasil tem a maior população carcerária do mundo, é mentira. Porque comparado à nossa população de 210 milhões de brasileiros, é um número irrisório. A gente cai para 36 no ranking mundial. E agora, o que é o reflexo dessa impunidade? O Brasil sofreu com o marxismo cultural, as instituições, as universidades, o Poder Judiciário, o Ministério Público. E o marxismo cultural, ele foi implantado na forma da lei no garantismo penal, que só pensa no criminoso que ele tem que ser ressocializado, é um coitadinho vítima da sociedade. E em países desenvolvidos que adotaram a política de tolerância zero, existe a supremacia do direito das vítimas, que no Brasil é esquecida. Exatamente. O que nós temos que fazer, então, o nosso olhar? Primeiro, onde isso deu certo? Estados Unidos deu certo por quê? Teve um cara chamado Gary Becker, que escreveu em 68 a Teoria Econômica do Crime. É a parte que o Sam vai gostar. Prêmio Nobel de Economia. Em 92, recebeu o Nobel de Economia com esse prêmio. De professor de Chicago, brilhante. Eu já tive... E aí, conta aí. O que o cara fez? Ele falou assim, o crime é uma atividade econômica, ponto. E como atividade econômica, nos países onde a criminalidade é muito alta, esse negócio chamado crime, ele é muito compensador. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O caso de Araçatuba. Que os caras metralharam. Foi feio, hein? Além de ter metralhado, o cara usou barreira humana, pô. 98 quilos de explosivo. Os caras colocaram explosivo em volta da base da polícia, da Guarda Civil Municipal. Aí a Polícia Civil fez uma investigação, chegaram no criminoso, inclusive da minha terra lá. Sorocaba? Sorocaba, o vagabundo. Prenderam o cara. O que aconteceu com esse cara? Foi solto na audiência de custódia no dia seguinte. É mesmo. Cara... Você tá de brincadeira. Então, o custo do crime no Brasil, ele é muito baixo. E não é que ele é vítima da sociedade. Ele pega assim, peraí, eu vou estudar, vou fazer faculdade, vou trabalhar, vou vender pirulito. Não, eu vou fazer o quê? Praticar o crime. Por quê? Porque compensa. Outro dado, agora do Ministério Público de São Paulo. De cada 100 crimes de roubo, porque o crime de roubo, eu uso o crime de roubo comum, porque é o que mais aflige a sociedade. Tá. O brasileiro médio. Mais frequente. E o cara tem medo de estar com o celular dele lá e tal. É isso. De cada 100 crimes de roubo no estado de São Paulo, 2 chegam na fase de pena. 2. De cada 100?
2 não, eu tô arredondando pra cima, 1,98%. A chance do cara sair impune. Mas isso não é só nos crimes de roubo. Então quer dizer, quantas vezes você pode roubar sem ser pego? 98. E detalhe, vamos analisar os que são pegos. Desses 2 que são pegos, ele cumpre no máximo 20% da pena. Vale a pena. Mas se a gente- Porque no pacote anticrime aumentou de 16% para 20%. Mas se você olhar a Lava Jato, mesmo que teve a JBS, os caras falam, não, roubamos, estamos devolvendo lá. Todos ficaram soltos. numa situação melhor do que antes de roubar. Ou As seja, empresas continuam, ou estão seja, faturando. a multa compensa, e aí tá a atividade econômica. Então, se você deixar de lado os valores morais, economicamente, é bom ser ladrão. ser ladrão no Brasil. Melhor ser ladrão do que trabalhar. Pergunte para qualquer empresário. Fala assim, ó, de 100 empresários, vocês todos vão sonegar impostos. Só 2 serão pegos. E esses 2 que serão pegos, na hora de ressarcir o erário, vocês só vão ressarcir 20%. Todos vão querer sonegar. É o que acontece com o crime. O crime tem que ser encarado, não só no Brasil, mas no mundo, como uma atividade econômica. Não sou eu que estou falando. É um Com cara leis que mais ganhou. rígidas. Passa pela... A gente entende que a reforma no sistema de justiça criminal passa pela legislação. Também, não é só legislação. Porque a parte do sistema prisional, que é bem sucedido em outros países, ela tem a principal função: neutralizar e inabilitar o criminoso da atividade criminosa. Que não acontece aqui. Porque o Marcola continua liderando o PCC. O cara sabe que não vai acontecer nada. Economia fala o seguinte: a sociedade, as pessoas, elas respondem a incentivos e a desincentivos. Se você tem uma pena muito branda, você está incentivando isso. Então, basicamente, você combina. Aí eu estou falando da teoria econômica que fala de crime. Monitoramento com pena. Então, quer dizer... Você dá tomé no imposto, Sandro? Eu não. Fala Nunca dei. Nunca dei. E todas as atividades eu emito nota. Regis contador. E Regis Frila sem nota. Gilberto contabilidade. Frila sem nota. Não. Aí deixa eu te falar. Então, por exemplo, vamos pegar Ele põe no trânsito. Doni. Vamos pegar trânsito. Trânsito, você tem 2 maneiras pro cara seguir a lei. Ou você põe muito CT, e no caso de crime, muita polícia, que custa muito, ou você põe pouca polícia, mas uma pena que não compense. Então, tipo, se o cara for pego, a chance não é tão grande, mas acaba a vida dele. Aqui a gente tem esses 2 problemas, né, capitão? A chance de ele ser pego é pequena, é 2%, e quando dá a pena é branda. Ou seja, é um convite para vagabundos. Isso aí, velho. Então, mas vamos lá. Mas vamos pensar friamente. Isso também não é só aqui. Não, vários Vou dar um países. exemplo para você. Não, em Guiné-Bissau, Cabo São Verde. Vicente. Não. Por Na exemplo. África tá cheio. Por exemplo. Tô nos Estados Unidos. United Vocês gostam? States. Vocês gostam de falar Eu prefiro que você chame de nosso grande irmão do norte. vocês gostam de falar Estados Unidos. Sunclake Road. Estados Unidos. Que tá com eu falo, eu quero onda de levantar. crime, hein? Onda de crime nova. Eu quero levantar uma grana. Quero levantar uma grana, eu faço o quê? Eu vou lá pro México. Chego no México, ou é melhor, ou faço ainda diferente. Eu vou lá para La Paz. Boa. Eu vou lá e pego 1 quilo de cocaína. Em pasta. Pago $2.000. Vale a pena, pô. Pego 1 quilinho, porra, é isso aqui. Em pasta, né? E passo a fronteira americana. A chance de eu pegar é pequena, porque é 1 quilinho. E vai me dar muito dinheiro. Porque lá vale, sei lá, $30.000, um negócio que eu paguei 2. E vou ficar no máximo 4 anos na cadeia. $50.000 o quilo. Então, eu vou ficar 4 anos no máximo na cadeia. Por quê? Ensinando como traficar. Não é. Não, isso são dados, pô. É só você ler, você acompanhar. Você vai ficar 4 anos em cana. Então, quer dizer, nesse cálculo do custo-benefício, também vale a pena você levantar essa grana. Não vale, sabe por quê, Emílio? Porque nos Estados Unidos, se o cara for condenado a 8 anos de cadeia, são 8 anos de cadeia. O nosso Código Penal devia ter o último artigo escrito assim: atenção, povo brasileiro, você está sendo enganado. Porque o cara é condenado a 8 anos, ele cumpre 20% de 8 anos. Lá não, ele cumpre o regime. Sim, ele vai cumprir, mas o máximo é 4 lá, nesse crime. No crime de Leonardo. E aqui, sabe quanto? Não, aqui nada. Nada, eu já cheguei a prender um cara... André do Rap, pô. O André do Rap é o chefe. Paciência. Agora me fala uma coisa, deixa eu perguntar pra você. Tudo bem, vocês falam do marxismo cultural, Claro, a gente entende esse negócio, os canhoteiros, não sei o quê. Não, a gente entende esse negócio. Mas ele também não tá no dinheiro, no custo que o cara tem de ficar em cana? Ou não? Bota pra trabalhar. Não, eu sei, mas aí também vocês querem tudo... Não, é caro manter. Não, faz parte do sistema de justiça criminal, inclusive a autossustentabilidade do preso. Não só dele. O que nós defendemos na reforma do sistema de justiça criminal é o cara condenado, preso,
ele trabalhar por 2 motivos. Primeiro, para ele se sustentar, e não o pagador de imposto ter que sustentar o criminoso. E o segundo motivo, o cara tá aprendendo uma profissão. Mas obrigar ele a trabalhar não pode. Infelizmente, na nossa Constituição não pode. Mas em lugar nenhum pode. Aí é escravo, pô. Mas ele se ele trabalhar, ele pode ter benefício. Mas se for uma progressão de regime. E aí um outro Você. ponto, Emílio, importante. Se o crime que ele cometeu a essa vítima, o Zuckerman aqui, envolveu algum prejuízo patrimonial, além dele trabalhar... Exatamente, isso acontece em país sério, Estados Unidos tem e que Suíça. pagar o dano causado. Hoje o cara causa um dano, a multa é menor que o dano que ele causa. Exatamente. Mas, ô capitão... Sem contar a pena. Ô capitão, e o trabalho pra você mudar isso? Porque você tem o jurídico, aí você tem a humanização da turma lá que gosta de bandido. Como é que vai... Pra mudar isso aí, como é que é? Não, é uma luta, assim, Mas eu vejo assim, que nessa legislatura, na Câmara, quando se fala de segurança pública, a gente tem que elevar o patamar da conversa e sair um pouco daquela história do bandido bom é bandido morto. Porque eu vou colocar um outro ator nesse cenário. É legal falar. Todo mundo que você fala assim, bandido bom é bandido morto, todo mundo gosta. Só que eu tenho experiência do outro lado do jogo. Que eu tive várias ocorrências de confronto na rota, não só eu, todo policial que trabalha na rota invariavelmente vai acabar tendo. Só que quando isso acontece, o Estado e a sociedade viram as costas pro policial. Não deve ter. Esse cara é o que tá no meio da fogueira. Isso. Esse é o cara que a gente tem que proteger. Trincheira. Porque daí eu tô lá fardado, defendendo o Estado, agindo em legítima defesa. Beleza, aconteceu lá o evento morte, que não é esperado por ninguém. Quem escolhe o desfecho é o criminoso. Gera um processo crime. E pra pagar o advogado? Eu, capitão da polícia, já tive que fazer empréstimo pra pagar advogado. Caramba. Imagina o soldado da PM em São Paulo que recebe o pior salário do país. Ô, capitão, fala aquela questão É um lá, absurdo, que o coronel Lacerda, que foi afastado da polícia, né, por indisciplina, falou que era indisciplina dele, atacou o STF. Eu queria saber de você sobre o policial poder se manifestar, porque apesar dele estar ali exercendo seu papel, ele também é um cidadão, ele é obrigado a votar também, e na hora dele cobrar, ele não pode, né, segundo alguns. Qual que é a sua opinião aí? Você acha que se foi arbitrária essa decisão do Calcinha? Inclusive viralizou um trecho teu dando uma invertida no Kim, né? Não, foi um debate alto nível lá com o Kim na CNN. O que acontece é o seguinte: o constituinte originário, que eram aqueles deputados que participaram da elaboração da Constituição de 88, quando ele quis vedar algum direito ao militar, ele colocou isso na Constituição expressamente. Então, o militar não pode fazer greve, não pode se sindicalizar, não pode ter filiação político-partidária. Agora, o artigo 5º, inciso 9º, liberdade de expressão, e 5º, 16, liberdade de manifestação, direito de reunião, dá pra qualquer cidadão. É direito fundamental. Nem que eu queira mudar, eu não posso, só através de uma nova Constituição. Mas então o policial é cidadão. Esse artigo 5º é uma bela confusão. Né? E aí, nesse contexto, ô Morgado, quiseram falar o seguinte, ó, e aí uma expressão que os caras gostam aí, né? Um dos princípios do Estado, fundamentos do Estado Democrático de Direito, tá no artigo 1º, inciso 2º, exercício da cidadania. Ou seja, então o policial, na hora de votar, ele é obrigado a ir lá. Ele é interessante. Vota aqui no Bolsodória, vota no deputado Derrite. Aí na hora de cobrar o voto, agora eu falo, não, você é militar, você tem que ficar quieto. O que o militar não pode, aí sim não pode. Fardado, em serviço, subir num palanque, comandando lá 300, 400 policiais e falar, olha, vamos votar no Derrite, vamos... Aí ele não pode, tem essa vedação. Aí é um pouco demais. Mas o coronel lá em Sorocaba não fez isso. Sabe como foi a dele, Morgado? No Facebook, não? E rede particular privada. Foi algum inimigo dele que tirou print e divulgou. Política é complicado. Eu vou fazer um break pra rede. Né? Vou fazer só um breakzinho pra rede, a gente continua o papo. Deixa eu passar aqui, ó. Posso passar o seu Instagram, né? Isso pode, né? Por favor, ajuda aí, pô. Capitão Derrite tá aqui, ó. O Instagram dele. A gente quer saber aqui do que vai mudar. O que vai mudar. O que eles estão lá, porque tem uma bancada grande, né, meu, de segurança. Tem, mas tem uma bancada que foi a maior que já teve, mas ainda são poucos, né? 21 no meio de 513. Bancada ainda... da bala? Deixa eu fazer o break rapidinho, a gente volta na sequência pra rede e a gente continua na Panflix com o deputado aqui. Marinho, pode fazer. Deputado, você tem uma especialização em direito constitucional. Sim. E aí a gente tá vendo essa conflagração aí que, graças a Deus, deu uma pacificada aí entre o STF e o presidente. E eu queria te perguntar, onde é que o STF está agindo fora das tal 4 linhas aí? Porque fica sempre aquela dúvida, né? Os bolsonaristas alegam que o STF está numa toada totalitária, está restringindo direitos, não está avisando o porquê que esses caras estão sendo jogados para trás das grades. Roberto Jefferson, Daniel Silveira e companhia. E, afinal de contas, onde é que acaba a liberdade de expressão
e começa a incitação ao crime, porque você vê todos esses ameaças, golpismo, incitação ao crime e o financiamento dessas práticas, está tudo previsto no Código Penal. Onde é que entra o conflito aí? Qual é o atrito? Qual é o limiar, o limite? Também é uma resposta subjetiva, mas no meu ponto de vista, o que está acontecendo no momento político hoje, o que culminou tudo isso foi a questão do inquérito inconstitucional lá, que foi instaurado pela Suprema Corte. Porque quem tem legitimidade no direito para instaurar algum inquérito não é a Suprema Corte. Ela usou o regimento interno do STF para instaurar um inquérito. Então, ele é, por natureza, inconstitucional. Muitos constitucionalistas até, com um viés ideológico contrário ao dos conservadores, defendem que é um absurdo o que está acontecendo. Sim, eu concordo. Então, a gente tem que analisar o início do problema. E, além disso, a gente tem aí o artigo 53 da Constituição, um deputado federal preso em que pese muitos criticarem a maneira como ele usou, que é o deputado Daniel Silveira. Ele tem imunidade por palavras, votos, opiniões. Isso foi relativizado. A partir do momento que você relativizar qualquer artigo da Constituição, fica difícil, fica muito subjetivo. E o guardião da Constituição, que é a Suprema Corte, aí tem um outro problema no nosso país, na nossa democracia, que é o bendito foro privilegiado. Por quê? Nosso ordenamento jurídico ele foi espelhado muito no norte-americano. Sim. Lá eles têm o chamado check and balance, que é o sistema de freios e contrapesos. Quem é responsável no Brasil para fazer sistema de freios e contrapesos da Suprema Corte? O Senado. Aí o Senado teria que processar e julgar impeachment de ministro da Suprema Corte. Aí você olha as figuras lá do Senado, tem cara com mais de 20 processos por corrupção. Aí fica aquela promiscuidade entre os poderes e a coisa não anda. Se tivessem 81 senadores ali íntegros mas aí que você sabe que a gente diferente. viu, capitão, a gente viu um negócio agora, né, nesse tempo aí. É um chantageando o outro, né? É feio, né? É feio, né? É muito feio. E a gente, ó. Isso, e o povo se lascando. Eu vou falar pra vocês, tem dia que eu saio da Câmara e eu participo, fico no plenário, você não tem uma falta. Zero falta, só milico, pô. Os caras me falaram pra estar aqui meio-dia 15, eu cheguei 10 pra meio-dia. Militarismo, pleno. Aqui é assim, amigo. Deixa eu falar um negócio. General Emílio tá aqui, pô. Disciplina e hierarquia. Sempre. Aqui é disciplina e hierarquia, não vem não. Aqui a gente faz o Sami fazer flexão. Deixa eu falar sério. Deixa eu falar sério agora. O que vai mudar? O que a gente tem de positivo nas mulheres? Na criminalidade, é aquilo que você falou, né? É aquilo que a gente fala. Tem uma legal pra caramba, Emílio, que foi aprovada. Muito legal. Capitão, é o que a gente fala sempre. O povo, a galera, ela não é muito ambiciosa. A gente quer o básico. Ir pra casa tranquilo, não ter um vagabundo. A mina pega o metrô, não ter um filho da mãe encoxando ela. A gente quer um churrasquinho no final de semana. Comprar o saco quer ter um celularzinho legal. Um boleto quer tomar uma cervejinha boa, assistir um jogo de futebol. Não é muita coisa, cara. Só que, porra, parece que sempre... Não anda. Parece que sempre o negócio não anda. Não anda, é? O negócio fica andando pra trás. O que tem lá de segurança que a gente pode pensar numa coisa legal pra frente? Tá, a gente tem que acabar com a impunidade. De que forma? Isso vai ser aos poucos, mas estamos tentando reverter um cenário de 40 anos. Isso é importante falar. Então tem que ter resiliência e continuar trabalhando. Nós aprovamos na Comissão de Segurança Pública 2 semanas atrás o PL 149, de autoria do coronel Alberto Fraga, ex-deputado federal, de 2003. Vai vendo, Emílio. 18 anos depois. Tinha 28 projetos apensados a ele, que altera a lei de terrorismo no Brasil. Sabe por quê? Terrorismo no Brasil só é considerado terrorismo se for cometido por razões de xenofobia, etnia, raça ou religião. Isso foi feito em 2016 por causa dos Jogos Olímpicos, a Lei 13.260. O que nós estamos alterando? Estamos colocando como crime de terrorismo. Isso foi aprovado na comissão, vai para a CCJ, Comissão de Relações Exteriores, e obrigatoriamente para o plenário. Passa a ser crime de terrorismo. Estou falando porque eu fui o relator da matéria. Passa a ser terrorismo. Atentados como o de Araçatuba, onde utilizaram armas de guerra, explosivos, explodiram caixas eletrônicos. É um terror. Passa a ser terrorismo no Brasil, criminosos travestidos de movimentos sociais, armados invadindo propriedade privada. Terrorismo também. Então a gente tem uma perspectiva positiva, mas a gente sabe que é uma guerra que não vai ser vencida da noite pro dia. Show, estamos de volta aqui na programação. É isso aí, Zuzu. Estamos aqui na Jovem Pan, com o nosso querido Derrite, capitão. Capitão Derrite. Já esteve aqui com a gente, não sei se você recorda, com o nosso saudoso Major Olímpio. É verdade. E trago esta pauta, porque sempre... Por Olímpio também, gente fina, muito, né? Muito. Que Deus o muito tenha. bacana. Na época tinha a história, eu lembro da campanha do Dória, e o Dória batia muito na segurança, tecnologia, drones importantes.
é polícia na rua e bandido na cadeia. Isso, ele falava que tinha um alinhamento, né? Junto com a polícia. Como está a relação com Johnny Dória? Porque me parece que é muita porrada. O próprio saudoso Major Olímpio teve um episódio lá que esses caras saíram na mão. É verdade. Né? Não sei se vocês recordam. Esperando. Como é que está a relação do governo de São Paulo com a polícia? Infelizmente, a polícia no Brasil, especificamente em São Paulo, ela é um órgão, acabou se tornando um órgão de governo e não de Estado, como deveria ser. Porque houve muitas promessas na época de campanha e eu não sou um cara que sou classista e defendo exclusivamente, eu não sou sindicalista, longe de mim, mas foi prometido por ele que São Paulo teria o segundo melhor salário do país. E hoje nós temos, comprovadamente, numa tese de mestrado de capitães da Polícia Militar, nós temos o pior salário do Brasil, a PM de São Paulo, a PM, Polícia Civil. Então, é o estado que mais arrecada, que representa 40% do PIB nacional. É inadmissível pagar o pior salário. Mas não é a melhor polícia do Brasil? É a melhor, sabe por quê, Emílio? Porque os profissionais fazem dela a melhor. Porque nós temos aqui, o que nós atendemos de ocorrência, o laboratório de ocorrência que tem aqui, lugar nenhum do mundo tem. O Corpo de Bombeiros de São Paulo, eu sei que o Major Palumbo está nos ouvindo aqui, socorre 1.200 vítimas por mês com as nossas unidades de resgate. Então, o laboratório de ocorrência é muito grande. Agora, as promessas do então candidato, nenhuma se cumpriu. Não é só questão salarial. Ele prometeu segurança jurídica. A gente falou aqui que o policial está no meio da fogueira. Isso eu acho um absurdo. É um absurdo. É um puta absurdo. Vocês estão Isso eu loucos. acho um absurdo. Não teve. endividar. Que é o que não entrou lá, naquele negócio lá da... E isso estimula o cara não agir, né? Porque se não faz nada... Claro. E aí você a não faz própria nada, corrupção você não vai dentro da perder própria nada. polícia. Imagina se é um policial, você imagina se é um policial, você vai no... Riscando a tua vida, Policial, você tá bicho. arriscando a vida, Sim. já ganhando mal. Aí você fala, puta, eu vou defender, atiro ou não atiro? Você tem que pensar nisso, E tem depois- que pensar no advogado. E depois vai tem ser que pensar esculachado no dia seguinte lá na tre- mídia. E aí, Ainda tem essa. nesse lapso temporal de milésimos de segundo, o policial tá morrendo, o policial tá perdendo a sua liberdade por vezes. Então, o cenário nosso aqui... Olha, o Alckmin foi um governador muito ruim para a segurança pública e para a polícia. Mas o Dória conseguiu superar, fez a PM de São Paulo sentir saudade do Alckmin. Olha lá o Marinho, ó. Olha lá. Você que tava lá, ó, aumenta lá o salário dos Pra isso caras, você não pô. fala, né? Você não fala. No jantar que você podia. Isso aí você não Você imita. você que é amigo Ele é dele. amigo do Dória. Meu amigo, Marinho, Você que é amigo dele. Joga pente, Bocodó. Por favor. Aí, quer ver falar em jogar pente? Uma coisa que me deixou muito revoltado. Eu perdi um amigo, Cabo Fernando, policial de rota, foi assassinado com mais de 70 tiros de fuzil na Zona Sul quando estava saindo da casa. Foi acho que em 2019. Você como líder, como o chefe das polícias, algumas atitudes você não pode tomar. E eu aprendi, uma das coisas que eu aprendi com o saudoso senador Olímpio, que não importa quantas vezes você acertar, só vão lembrar na política das vezes que você errar. Na vida isso também, que, né? também. O que esse cidadão aí que hoje está lá no Palácio dos Bandeirantes fez? No dia que o nosso cabo tomou 70 tiros de fuzil, reuniu os amiguinhos deputados estaduais para jogar bola e fazer uma pizzada na casa dele. Cara, isso é uma falta de respeito, isso é uma humilhação com a família policial militar. Então nós não vemos a hora da eleição do ano que vem que ele parta para uma nova missão. Mas você tem nome também? Porque aqui ninguém tem nome. Você Eu tenho alguns que eu tenho apreço. Sugestões, vai lá. O melhor ministro da história da República, Tarcísio de Freitas. Bom. Mas o Tarcísio não falou se Deus vai do ser ou não. asfalto. Ele não quer. acho que vai. Vou falar uma coisa pra Ele vocês não que ninguém quer. sabe. Tá. Ele mesmo não quer. Ele não quer. O Tarcísio, Ele quer ficar na equipe. Não, o Tarcísio, eu acho que será candidato ao Senado por algum estado ali do Centro-Oeste. Ele falou... Tarcísio tá igual o Goiás, Thiago Mato Leifert, ele Grosso. quer férias. E se no lugar dele, talvez eu faria o mesmo. Com pesar, eu digo isso, porque ele seria um excelente governador. Você se arrepende de ir pra política? Não, de forma alguma. A mesma motivação Ou se que eu tinha- decepcionou ou não? A gente se decepciona com pessoas, né? Mas o... Então, porque ser policial é dom, é aquilo que você falou. Eu amo a polícia, Emílio. O policial, Eu amo a teu polícia. pai, O policial- vem de família, o policial, não, mas não é o policial. Você vê, puta, quando ele pega a treta, quando ele pega o cara mentindo, Ele quando assume o BO. quando ele vê tem um, né? Tem um. É que nem jogador de futebol que faz um gol. É tal. isso aí. Nasce É dom. Ô, E a política? Eu sei quando ele tá zoando. o Marinho é o nosso John Kennedy, vai ser o nosso John Kennedy. Candidato. Bonitão, tal, discurso Você bonito. votaria no Ah, lá, ó. Marinho? Cheiroso. Eu votaria no Marinho. Ele Ô, não. Marinho. O pior de tudo, Marinho, eu tenho certeza O capitão que não. estando lá, a gente teria uma semelhança de votos. O pior, grande, inclusive.
Ó, lá o Marinho fazendo... O John Kennedy foi um herói de guerra. Isso aqui sabe tava isso, com Orlando né? Silva, bicho, no caminhão. Tava com ele, Orlando Silva. Orlando Silva, o Ciro. Joyce House, Eu tava. Mas não tava com Queiroz nem prestando continência pro boneco do Roberto Jefferson. Eu não tava. Tava com o Temer. Agora jantando. me fala uma coisa. Então você tá animado. Tô motivado, Você feliz. tá motivado. Tô, representar Fala, o povo paulista. Sair pra fazer uma campanha com pouco recurso, sem equipe, sem apoio de nenhum vereador, de nenhum prefeito, fazer 119.034 votos, é reflexo que o nosso trabalho na polícia reverbera na população. A população confia na polícia. Graças à internet também, senão jamais teria alcançado isso. E você acha que na outra eleição, que agora você vai ter que se reeleger, né? Sim. É agora, já o ano que vem. Ano que vem. Você acha que a galera vai continuar com essa pauta de segurança? Ou você acha que as raposa velha, você viu as raposa velha? Eles vão continuar. Você viu lá? Você viu o jantarzinho? Porra, O petit gâteau. Você viu ali? Não realizarei. As raposa velha, puta, elas sempre estão lá. Dá 3 Eu vou falar uísque uma pro coisa. O que que você acha? Eu vi o que você vídeo, acha? eu vi aqueles talheres ali, eu não sei nem jantar. Compra um Mas o que você acha? Porque eu acho, o povo hoje é outro, cara. Não, mas é o seguinte... A galera hoje, depois dessa bagacinha aqui, dessas redes Sim, sociais, sim. a gente vê você ali, a gente vê o que o cara tá falando, você fala, porra, esse aqui, a gente tem essa... Mas ainda que você 25% da população, para 25% da população, o maior problema do Brasil é a segurança pública. Então essa pauta ainda vai ser tema dos oportunistas Mas de sempre campanha. foi. Sempre foi, só uma colocação. Rota na rua. Rota. Agora, vou te falar uma coisa. Você é um policial influencer, né? Porque a gente tá vendo aqui que tem uma nova tendência de policiais que estão no YouTuber. O nosso da Cunha agora quer ser candidato. O que você acha aí dessa vertente? Ajuda, atrapalha o cara que se expõe? Eu acho que é o seguinte, ajuda pra ser eleito, mas depois o cara que não mostrar trabalho, como o Emílio falou, todo mundo acompanha a política. Hoje o brasileiro médio, que ficava no boteco falando de futebol, o cara hoje é treta, Bolsonaro, Lula, e falando o que acontece na Câmara. Vai cobrar. Vai cobrar. É porque acabou a banheira do Gugu. Eu sou dessa tese. Na época da Como é banheira que do é? Gugu não Como tinha é? polarização. O Brasil era mais feliz, era mais Não livre. tinha. Brasil feliz Tinha de novo. pânico aí, ó. na TV. Mas uma coisa é clara também. Eu concordo que o perfil médio do brasileiro é obviamente conservador. E no segundo que surgiu, com todas as 1001 ressalvas que eu tenho em relação ao presidente Bolsonaro, uma coisa, é como se o Bolsonaro tivesse visto uma nota de R$1.000 no chão, que ninguém pegou há décadas, e ele pegou. Pegou a pauta. Sim. Ele apela a símbolos, bandeiras, hinos, e ele tem um senso de... Sabe, ele conhece a natureza humana ao falar de Deus, pátria, família, e ele consegue... Mas, Marinho, eu vou apelo, discordar de você, sabe por quê? Porque há 20 anos atrás teve um cara que hoje mora lá na Virgínia que falou o seguinte... Eu falei, porra. É ele mesmo. Sim, Ele falou, o cara no Brasil que defender a família, for contra as drogas... Mas era lógico. Contra o aborto, os valores cristãos, o cara vai ser eleito contra tudo e contra todos. Eu falei 96 isso aí, porra. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Olavo tem razão. Deixa eu falar. É porque a gente sempre fica nesse negócio do Bolsonaro e tal, não sei o quê. Eu já penso diferente. Eu acho que aquela galera que estava lá em 2013 escolheu o Bolsonaro. Nem sabia quem era aquele maluco. 2018. Mas pela pauta? Desde 2013. Você lembra aquelas manifestações? Teve os Black Não Blocs? só lembro, como eu tava aqui trabalhando, pela pauta, cara. Isso. Saindo na porrada aqui com os Black Blocs. Aquela galera viu no Bolsonaro esse cara. O cara pra botar ordem na bagaça. Viu no Bolsonaro esse cara, pegou o cara e abraçou. Mas tem um detalhe agora que a gente vê que tem um esquema. Tem um esquema que os nego querem... Tem método? Não, eu não sei, cara. Você vê que tem um esquema... Tem um jeitinho que a turma tá se Tem um esquema apropriando. que os caras falam, pô, não pode mexer nesse Brasil nosso aqui, ó. Não, a gente não pode mexer nesse Brasil que a gente tem privilégio e tal, não sei o quê. Vamos aqui. Só que é o seguinte, eles fazem dentro da legalidade, que é o que a gente viu aí, de prender cara, de soltar cara. É legal isso, mas é imoral. E o povo não gosta do imoral. Concordo. O povo nosso não gosta de coisa imoral. Ele fala, pô, tá na lei, mas tá errado. Tá na lei, tá, mas tá errado. Mas é por isso que o Bolsonaro tem muita adesão. O Bolsonaro eu não sei, eu não sei. O Mas tá lá- Bolsonaro é o Bolsonaro. Mas tá lá operando com o Supremo para poder garantir o foro do filho, né? Sei lá, Você disse que era saber. contra aí também. Não só disso, como eu sou contra. Além de ser Então, contra o foro, eu eu te aplaudo, sou também. contra o privilégio. Então, o primeiro olha o que ele ato, tá fazendo. o primeiro Faz coisa ato boa. público meu, pessoal, foi abrir mão da aposentadoria especial que o deputado tem direito. Eu não concordo com isso, é absurdo isso. Eu jamais abriria a mão. Sério? Que isso? Quanto que é a aposentadoria? Jamais abriria a Não, mão. ele tem um sistema que é infinitamente melhor do que o INSS. Tá errado. Ele tem que combater o privilégio na prática, não só com palavras. Pô, não adianta só... Ô, capitão, pô, Gente gostei fina. do nosso papo aqui Da hoje. hora. Foi leve. Foi rápido. tranquilo. É.
Você vai voltar aí, né? Quando vocês convidarem. Aliás, eu volto para falar do lançamento do livro que eu tive o privilégio de escrever com alguns policiais. Alguns vocês conhecem, que é o Rogério Greco, que hoje é secretário de Segurança lá em Minas Gerais. Eu vou mostrar a capa aqui para vocês. Primeira mão. Se eu achar, tá aqui, ó. Sistema Jurídico Policial, a verdadeira guerra travada por seus operadores. Nós vamos lançar provavelmente na semana que vem. Então a gente volta para falar. Pegou um representante de cada polícia federal, militar, um cara do Ministério Público, falando o que precisa ser feito para a gente melhorar o sistema de justiça criminal. Como é que faz? Eu ainda nem sei, porque não tem o link, mas Segue no Instagram, então. Segue lá, @Capitão Derrite. O legal, cara, é a gente saber, porque quando a gente. É porque polícia, né, ele tem aquele negócio. Uns falam que não, é guerra cultural, é não sei o quê, tal, é o filme, é não sei o quê. A gente vê aquela imagem, mas quando você conhece cada policial, a pessoa que está por trás ali, daquela farda, a pessoa que está lá, a gente vê o amor que eles têm a cuidar da sociedade, a estar ali. E eu gostaria que todo mundo respeitasse a insígnia, respeitasse o cara que está atrás daquela farda, né? Emílio, eu amo a Polícia Militar foi tão boa para mim. Inclusive, eu queria mandar um beijo. Até minha esposa eu conquistei dentro da Polícia Militar. A Capitão Yara está nos ouvindo e nos vendo aqui. Um beijo, meu amor, te amo. E a polícia, sem a polícia, não existe. A polícia é a última barreira entre a sociedade e o crime. E ser policial no Brasil não é ter uma profissão, é exercer um sacerdócio em defesa da nossa sociedade. Então, os meus irmãos policiais, não desistam. Essa luta não é, vocês não estão sozinhos e a gente vai vencer, porque o bem sempre vence o mal. O Marinho vai falar com o Calcinha lá, olha lá. Ó. Ajuda aí, Marinho. Já mandou um e-mail. Já. Obrigado, viu, capitão? Valeu, obrigado a vocês, uma honra pra mim. Deixa eu passar aqui o... Instagram. É Instagram, né? @Capitão Derrite. Olha lá, ó, Capitão Derrite, @Capitão Derrite. Derrite, pra quem tá no rádio, é capitão, né? Capital. Não tem o tio ali. E Derrite é DERRITE. Tá passado aí pra quem tá acompanhando a Jovem Pan no rádio. Puta, estamos com muita emissora de rádio, bicho. Nossa. Tem rádio no mundo inteiro. Tá gigante. Tá gigante a rede Jovem Pan. E pra você que tá acompanhando a gente aí no Panflix, tá aí o endereço do Capitão Derrite. Mais uma vez agradecer, capitão. Obrigado, Papo muito bacana. Valeu. O capitão é um cara muito legal.